Bom dia, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade do NIT estar fazendo a apresentação. A gente acha muito importante esse tipo de evento, porque, na verdade, o NIT, ele tenta, uma das missões dele é disseminar a cultura e promover a inovação. A gente não tem tido capacidade para fazer de uma forma muito contundente, porém, a gente tenta dar suporte no que puder para os eventos que já são realizados. O UAI é um exemplo claro de um evento que traz muito isso, né? Que traz a inovação para o primeiro plano. Bom, como foi dito, eu vou falar um pouco do processo de inovação do DCTA, como a gente tem visto, né, desde que foi criado o NIT. Eu sou novo ainda no NIT, nós temos dois aqui, outros membros que já estão desde o começo no NIT. E para a gente começar a falar na apresentação, eu vou mostrar um pouco de como que a gente tem visto e como que a gente vislumbra que seja o processo de inovação no DCTA. A gente tem algumas dificuldades, a gente tem algumas vantagens, e a gente vai tentar explorar esses pontos. A primeira coisa, então, para se entender, é dar um brief de o que é inovação, né? Existem várias, aí a gente sempre tem uma noção do que é inovação, está sendo muito falado na mídia, a gente escuta o tempo todo agora no governo, falando sobre inovação, mas o que é inovação? Então, eu trouxe aqui algumas, a gente está fazendo um curso no ITA lá, e tem algumas definições ou ideias relacionadas com o tema. Então, algumas delas são exploração... desculpa. Obviamente, eu errei, né? É aqui, né? Exploração bem-sucedida de novas ideias. Então, produto tecnológico ou solução técnica que é incorporada ao sistema econômico de produção. O que é a ideia central? Não é só a ideia, ou seja, não é só ter uma ideia, não é só criar uma coisa nova que é inovação. A inovação é quando isso causa um impacto na sociedade ou um impacto financeiro econômico no mercado. Tá? E ela vem de toda uma sinergia de várias coisas. Né? É um pouco difícil da gente resumir, mas não é fácil se inovar, não é uma coisa natural, no sentido de que você tem que ter um esforço, tem que ter toda uma rede, uma sinergia entre várias conhecimento da área, ideias, pessoas, todas interagindo para que se gere inovação. Uma coisa interessante, na verdade eu trouxe aqui, eu não sou físico, mas aqui acho que existem muitos físicos, relacionado à inovação que foi dito, né, pelo professor Tessaleno, foi que ele tem essa ideia da definição física que a inovação obedece ao princípio universal da minimação, ou seja, uma inovação é uma nova ação que sempre traz um mínimo esforço, né? Aquela ideia de que você tem uma nova forma de fazer que gere menos esforço. E é o agente da evolução. Então, as teorias aí dizem que a inovação é o que traz, tanto no nível biológico, né, que a gente fala que as mutações genéticas são uma inovação, você trouxe uma coisa nova, então você gera a evolução. E no meio tecnológico isso não é diferente. Mas o que a gente usa ou considera para fins legais, né, é o que está na lei de inovação, que é um resumo disso tudo, que é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Isso é o que a gente considera como para a gente trabalhar. Então, não é só ter ideias, é você ter uma ideia que realmente cause impacto, tá? Que venha para o mercado, que cause algum diferencial social. Isso é inovação, que é diferente de patente, né? A patente pode gerar uma inovação. E o que é o núcleo de inovação tecnológica, que é onde eu trabalho? O Renato e o Edivaldo também trabalham comigo, capitão. Ele foi criado, né, pela lei de inovação,
e é o núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação. É isso que a gente faz, é isso que a gente tenta fazer. Então, um pouco de história do NIT. A gente teve em 96, que são as legislações ou os marcos para a gente importante da nossa subdivisão. A gente teve em 96 a Lei de Propriedade Industrial, que já foi um avanço para voltar o Brasil a ter uma preocupação maior com essa parte de propriedade intelectual e industrial. Tivemos em 2004 a Lei de Inovação, que é quando o NIT foram obrigadas as ICTs, né, públicas a terem seus NITs. O Comaer criou o NIT, então, do DCTA em 2006, uma portaria. O Comaer já se adiantou a algumas coisas com a preocupação nessa parte de propriedade intelectual. Então, em 2007, eles fizeram a política de royalties, que foi, na verdade, a portaria 72, que ela já falava de royalties, de distribuição de royalties no Comaer, certo? A política do MD sobre isso só veio em 2010, já é recente. E nós tivemos agora no DCTA, a DGI, né, o comando emitiu essa ICA, que é especificamente sobre a parte de inovação e propriedade intelectual, que é muito importante para a gente, é um marco que vem a trazer algumas diretrizes mais detalhadas sobre como trabalhar. A gente tem hoje ainda uma dificuldade devido aos vácuos que a gente tem na lei, né, brasileira sobre isso, para a administração pública. Porém, a gente já começa a delinear uma forma de trabalho. O NIT, ele tem 9 ICTs hoje que são suportadas, são apoiadas por ele. Tá? A gente está dentro do IFI. A gente é uma subdivisão dentro do IFI. Foi a forma que foi criado, né, e a forma como se configurou. O IFI já tinha, antes da obrigação de se ter um NIT, ele já tinha uma preocupação e já se fazia o trabalho de proteção de uma forma precária ainda, mas fazia já alguma coisa nesse sentido, então acabou ficando já no IFI o NIT. Então nós temos todos, e entre eles nós temos também o CELOG e o ICEC, que não são do DCTA, mas também são do Comaer e foram designadas ICTs, e o IEAV está aqui dentro. Como que tem algumas partes da missão e da estrutura do NIT, nós temos os elos de inovação, né? Aqui no IEAV nós temos o professor Wilson e o Francisco, que é o suplente. Né? A nossa ideia é que o NIT está lá no IFI, mas nós temos que ter sempre o NIT dentro de cada uma das ICTs, então nós temos elos em cada uma das ICTs. Hoje ainda não é o que a gente gostaria que fosse, ou seja, a gente gostaria que os elos tivessem uma estrutura, que fossem dedicados a fazer só essa atividade, porém hoje o que a gente tem e a oportunidade que se conseguiu foi pessoas que têm a função, por exemplo, de pesquisador ou outras funções, mas que também fazem o papel de elo de inovação. Isso não é o ideal, porque a gente sabe que sempre fica o trabalho acumulado, porém, é o que a gente tem hoje. A gente está tentando mudar, a DGI está tentando melhorar a situação, porém, a gente tem sempre um elo em cada um. A gente tem reuniões mensais desses elos para divulgar e para que a gente fique sempre alinhado no que a gente está falando sobre inovação dentro do DCTA. Algumas atividades que a gente faz, adoção de invenção, ou seja, essa lei preconiza que a gente tem que sempre analisar propostas de inventores independentes que tem aí na sociedade, para se o DCTA tiver interesse em adotar essas invenções. Nós temos a parte de proteção de IPI, que o Renato é o responsável, faz toda a parte de gerência, manutenção, a gente vai falar um pouco mais para frente.
A cultura de inovação, a gente tem a missão de disseminar isso no DCTA. O NIT não tem conseguido fazer isso de forma muito contundente, porque a gente, como todos os institutos aqui, a gente está com falta de pessoal, e a gente tem outras atividades que a gente acaba priorizando, porém, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tenta levar a inovação, tenta trazer um pouco dessa cultura para os institutos. Hoje, temos feito na base de convite, demanda, ou seja, o IAE, quando quer fazer uma palestra, a gente vai dar uma palestra sobre isso. Temos dado curso no ILA e temos dado curso também quando somos demandados, porém, não está sendo uma coisa proativa, a gente não faz eventos desse tipo aqui. Por isso que a gente agradece muito ter podido participar aqui. A manutenção do portfólio, que faz parte da proteção, né? A gente cuida do portfólio, paga as taxas para que não sejam arquivados por falta por problemas processuais, administrativos. E a atividade fim, né, que a gente busca aí, está buscando ainda, não conseguiu fazer de uma forma ainda do que a gente deseja, é a transferência de tecnologia, que é onde vai, é a linha final da inovação, né, onde vai para o mercado, onde vai para a sociedade o que é gerado aqui dentro. Para ter uma ideia do portfólio hoje do DCTA, né, os mais importantes hoje são o IAE e a VITA, que tem gerado as patentes, né? O ICEA tem um programa de computador. O IAV cresceu muito nos últimos tempos, né? Nós tivemos o ano passado já 3 concessões de patente, 2 concessões no ano passado e uma esse ano já. Os depósitos também, acho que tivemos 3 no ano passado. Já temos outros processos em andamento do IAV. Então, tem crescido muito a busca por proteção de propriedade intelectual gerada. E, além de algumas demandas sobre programas de computador, que a gente sabe que vão chegar aí diversos programas de computador, vai crescer muito esse portfólio aqui. E a gente tem que cuidar desse portfólio. A gente tem que fazer com que esses registros permaneçam ativos no INPI. E a gente tem que fazer também, o NIT tem que garantir que os registros sejam de boa qualidade, né? A gente teve no passado, vou mostrar um histórico, mas que seja de boa qualidade e que o máximo de concessão aconteça, né? Que o mínimo de arquivamento por diversos motivos técnicos ou administrativos aconteça. Hoje nós temos, em 2013, já 2 pedidos de patente depositados e 6 estão em andamento entre todas as ICTs. Isso daqui eu fiz, não está dando para enxergar muito bem, mas é só para ter uma ideia do histórico. Os azulzinhos são os depósitos de pedido de patente, né? A gente vê que teve algumas épocas e agora tem crescido. O amarelo são as arquivadas por diversos motivos, tanto os técnicos quanto motivos administrativos, falta de pagamento de taxa, perdemos várias patentes por motivos de desconhecimento do processo de como tem que ser feita a manutenção lá no INPI. As concedidas são as verdes, né? Então a gente tem já histórico no passado, desde lá, isso é do que eu tenho, pode ser que tenha alguma coisa anterior a isso, mas a gente vê que tem já um histórico de preocupação do DCTA em proteger as suas tecnologias. E tem crescido, né? A gente teve um pico aqui, na verdade isso daqui foi um fato isolado devido a um grupo de pesquisadores do IAE que teve um depósito muito grande de patentes, de pedidos de patentes. Só que a gente vê que sempre tem um número alto de arquivamentos aqui, ó. Principalmente no passado, né? E você vê que isso pode ser a baixa qualidade do pedido, pode ser o desconhecimento dos requisitos legais que você precisa fazer um pedido. Tem programas de computador aqui e a gente tem várias agora, né? Não examinadas porque o INPI ele tem demorado. Isso daqui é mais recente, né? A partir de 96 é a mesma coisa, só que em Zoom. E o INPI tem demorado, em média,
fazendo um histórico dos nossos pedidos de patente, de 9,3 anos para conceder uma patente. Então, eles estão tentando, o NPI tem feito políticas para tentar abaixar esse tempo de concessão, porém, ele varia muito com a área de conhecimento. Então, algumas áreas de conhecimento são realmente, a gente tem até 13 anos para conceder uma patente, isso é um tempo muito longo. A área de eletrônica, principalmente, né? Telecomunicações, essas áreas eles têm tido um tempo muito grande porque eles não têm examinadores suficientes para essas áreas. Materiais já é um pouco mais rápido, depende da química. O que a gente espera claro que o resultado do trabalho do NIT, ele foi criado em 2006, vai vir só depois daqui 10 anos que a gente vai começar a sentir, né, como que está sendo essa qualidade do que está sendo gerado e a evolução. Porém, o que a gente está trabalhando é para que aqueles arquivamentos, né, que esses amarelinhos aqui, sejam minimizados, não se faça um depósito que venha a ser arquivado por requisitos legais como anterioridade ou falta de invenção, tá? E além de proteger e tentar patentear somente aquilo que realmente vai ter uma chance de ser concedido e que tem importância para que seja, né? Claro que não depende só da gente, as ICTs que tem todo a inferência sobre isso, as ICTs que dizem e decidem o que vai fazer, o que vão fazer com aquelas tecnologias, porém a gente dá suporte e assessora no sentido de decisão. Isso daqui é o processo que a gente enxerga. Isso foi gerado num projeto da FINEP, que chama ProNIT, que vários NITs de universidades do estado de São Paulo, USP, UFSCar, Unesp, todas trabalhando junto, para gerar melhores práticas de inovação, né? Basicamente, tem várias, mas são 3 processos aqui que a gente tem que focar e que o NIT tem trabalhado e gerado procedimentos para que a gente consiga fazer isso. A gente não tem estrutura, isso é o que a gente enxerga que seja o que a gente quer chegar, né? Porém, eu vou falar de cada um deles, as atividades que são previstas, mas eu não consigo fazer isso hoje, tá? Deixando bem claro, tudo isso. A gente dá prioridade para aquilo que a gente acha que é mais importante, que já vinha sendo feito no passado. A admissão tecnológica prevê uma análise técnico-mercadológica preliminar, tá? A gente não vai nunca ser tão ambicioso a ponto de fazer uma análise mercadológica como é feito em consultorias, mas a gente tem que ter uma ideia do que aquela tecnologia pode ter de potencial, tá? A gente faz uma entrevista de admissão, a gente tem rodado esse processo, mas de maneira bem precária, porque eu não tenho pessoal para fazer ele completo ainda. A gente busca anterioridade daquela tecnologia para saber se realmente é patenteável nesse quesito de novidade. Delineia a estratégia de proteção, que tipo de proteção, baseado nesse estudo e no conhecimento da tecnologia, qual que é o tipo de proteção mais adequado para aquelas tecnologias. Isso a gente tem que emitir um relatório para que isso seja definido ao final desse processo. Essa busca de anterioridade, ela vai impactar já na proteção, se for o caso de uma redação de patente, ela já vai servir para a redação de patente. A pesquisa preliminar sobre o mercado potencial é para a transferência de tecnologia, isso vai auxiliar na negociação da tecnologia, e isso gera um relatório de análise que vai ser aprovado ou não por uma comissão. Isso daqui é um exemplo do que é gerado também na admissão, que é o perfil tecnológico. A gente está construindo esses perfis para as tecnologias do DCTA. É um resumo, é um marketing daquelas tecnologias para que a gente possa ofertar isso de maneira a fazer a transferência de tecnologia. A gente não tem ainda isso tudo pronto, né? Foi construído no projeto e agora a gente continua fazendo.
para se colocar isso no site e se montar uma vitrine tecnológica. A parte de proteção de tecnologia, que é o registro de propriedade, programas de computador ou outros tipos de propriedade, as patentes, pedidos de patente. A gente faz a manutenção do portfólio que já existe, como eu disse, né? A gente tem agora, para auxiliar a gente, um programa de gestão de propriedade intelectual, que é o APOL. Ele faz toda a busca nas revistas e avisa quando que a gente tem que pagar. Antes era feito isso manualmente. E a assessoria nos pedidos e registros. A gente também tem que crescer muito nesse processo. A gente tem algumas críticas aí, e a gente tenta sempre melhorar. O NIT ficou sem o apoio de escritórios privados de redação de patente esse ano devido à burocracia e devido a pareceres da CJU. Bom, a gente conhece tudo isso. Mas o NIT apoia na redação das patentes, transformar o que é a tecnologia no patentês, né, que a gente chama. A gente faz a busca de anterioridade já no processo anterior e aqui faz um complementar. Elabora todo o processo e as petições para o NPI para fazer o registro ou a protocolização dos pedidos. O processo de manutenção do portfólio também inclui a parte de exigências técnicas e cumprimento, manifestações de parecer quando uma patente ou um pedido de patente é indeferido ou há uma exigência técnica a ser cumprida, a gente detecta isso na revista, faz todo esse acompanhamento e dá suporte aos pesquisadores para que eles respondam a isso, para que não se perca, não seja arquivada injustamente. Recursos também sobre decisões do NPI. E os contratos de IPI, que são as parcerias tecnológicas, é previsto que seja feito sempre uma divisão e uma previsão de como será dividida a titularidade, a propriedade industrial e intelectual desses contratos. E é gerado um contrato de propriedade intelectual para prever como que será dividido. A gente, o NIT e a ICA também instrui que seja feito isso no começo, né, antes de se iniciar a execução dos projetos, para que já fique claro quais são as regras do jogo, para que depois, lá na frente, você não tenha que ficar negociando e vendo como que será a divisão. Porém, isso daqui é o que a gente tem feito, precisamos melhorar, principalmente na parte de redação. Tem sido um processo que onera muito o pesquisador, o NIT tenta fazer o máximo possível para melhorar isso, porém a gente tem que melhorar muito mais ainda para se chegar num processo que o pesquisador vai ter o prazer de vir falar, vamos fazer o pedido de patente. Eu vou escrever porque eles vão conseguir fazer tudo sozinhos, eu não preciso me preocupar tanto. A gente ainda não tem essa capacidade, principalmente a capacidade técnica para poder entender toda a tecnologia. A gente não tem engenheiros de várias áreas, não tem físicos, né, trabalhando para que possam ter um pouco mais de desenvoltura em diversas áreas. A gente ainda tem uma dificuldade, então a gente precisa muito do conhecimento do pesquisador ainda para fazer a redação. Mas estamos trabalhando e os escritórios estamos passando pela contratação novamente dos escritórios e isso vai ajudar um pouquinho aí. A transferência de tecnologia, apoio nas negociações com empresas para fazer. Nós temos muitas, que é diferença das outras universidades, né, dos ICTs. A gente tem sempre o interesse da indústria na nossa tecnologia. As outras elas estão sempre buscando as empresas. A gente tem o interesse, só que a gente tem algumas amarras aí para conseguir fazer a transferência de tecnologia que são internas, não são externas. Fazemos a elaboração de minutas de contratos e editais, dependendo do caso, para apoiar a ICT no processo de contratação do licenciamento, transferência de tecnologia. Fazemos as motivações técnicas para as cláusulas específicas. A gente não tem na nossa MCA de contratos um contrato de transferência de tecnologia, a gente vai fazer uma proposta, porém, temos algumas cláusulas específicas que fogem um pouco
8666, então a gente tem que justificar por que dessas coisas, a gente trabalha nesse sentido. E apoia na elaboração dos processos também para seguirem para CJU, para o GIA, né? Além disso, na parte de transferência de tecnologia, nós fazemos a oferta, que é uma parte importante, que é essa vitrine tecnológica, a oferta pública voluntária na revista do NPI, que são só as patentes concedidas. E o que a gente vislumbra, isso a gente não tem feito também de forma muito forte, os eventos para fazer a divulgação. Aqui é o último slide, só algumas vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, a importância do NIT, o que ele tem trazido, né, de bom, e as dificuldades que a gente vê, que acho que vai ter uma mesa redonda sobre os óbices aí da inovação no DCT. Eu já trouxe aqui já alguns pontos para entrarem na discussão. Né, mas a qualidade das proteções, acredito que estejam crescendo. Os pedidos de patente a gente analisa já no histórico, aí eles têm, e dos registros, eles têm crescido em qualidade, no sentido de protegerem mais a tecnologia gerada e terem um menor índice de arquivamento. Nós temos algumas ferramentas que nós conseguimos trazer, que são os escritórios privados e as ferramentas de gestão, que é o software. Temos buscado a capacitação, temos um convênio com o NPI para capacitar o DCTA em termos de propriedade intelectual. Né? Tem acontecido esses cursos, já aconteceram 2 ciclos aqui incompletos, a gente vai fazer um adendo, vislumbramos fazer um adendo ano que vem para fazer mais um ciclo. Fortalecimento da cultura e intercâmbios, né, com os outros NITs das outras universidades. Vamos participar da organização do Fortec de 2014, que será realizado em São Paulo, que é o Fórum dos Gestores de Inovação. Ponto de referência para conhecimento em PI, ou seja, o Comoer tem buscado a gente, no sentido de que tem um conhecimento ali acumulado já dos funcionários que trabalham ali nos servidores. Então, quando não se sabe bem como é que funciona, vem buscar o NIT. Fundamentação jurídica dos processos de inovação, isso é um ponto importante no sentido de que, às vezes, parece que o NIT veio para atrapalhar, ou seja, a gente quer muito documento, quer burocracia, que não sei o quê. Porém, isso é para que os processos fiquem transparentes, que os processos fiquem juridicamente seguros. Né? A gente pede alguns documentos para que isso depois não traga problemas para os gestores no futuro. Por isso que a gente quer sempre deixar muito bem amarrados os processos, de forma a não gerar problemas no futuro. E a introdução de metodologia de processo, o macroprocesso, a gente está fazendo os procedimentos e ICAs, propondo ICAs para que isso seja regulado dentro do DCTA, de forma a todo mundo enxergar as regras claras. Né? Dificuldades. Administração pública direta, a gente tem várias amarras, a gente tem a 8666, que para fazer inovação, para fazer transferência de tecnologia, não é um instrumento, vamos dizer assim, que esteja apropriado, vamos dizer, mas no sentido de cronologia, né? Ele não está atualizado o suficiente para possibilitar um processo mais dinâmico de transferência de tecnologia, porque ele prevê coisas para obras, né? E a gente está querendo vender uma tecnologia que é uma coisa totalmente diferente, e as amarras devem ser diferentes. Recentemente teve a carta acho que foi na carta, em algum lugar que eu li, que para fazer estádio de futebol se cria leis novas aí, flexíveis, que não precisa ter muito preocupação. E para transferir tecnologia, tem que ficar amarrado na administração direta. Né? Isso não é o privado, mas a administração pública direta fica amarrado e não consegue fazer, porque tem que prever cláusulas que não fazem sentido para transferência de tecnologia. A gente tem uma estrutura organizacional aqui do DCTA que dificulta um pouco o processo também, principalmente para a gente que está lá no IFI. Tem toda uma cadeia para seguir. A gente claro que se a estrutura de elos crescer, tiver uma estrutura de elos forte e dedicada para isso, o NIT vai conseguir atuar melhor. Porém, porque os elos, né, que a gente
gostaria que eles fizessem toda uma parte que desoneraria a nossa parte lá. Seria uma parte ligada diretamente às ICTs, que fariam uma gestão interna nas ICTs. Hoje a gente não consegue, por quê? Porque os elos têm diversas tarefas, eles estão sobrecarregados, no dia a dia a gente enxerga isso nas reuniões. A legislação vigente, ela é falha, ela tem muitas lacunas. A administração direta sempre tem que trabalhar com o que está escrito, diferente da privada. E é difícil hoje a gente, fazendo uma minuta de contrato, a dificuldade que a gente tem para definir algumas coisas é muito grande. Então, são dificuldades aqui que nós estamos tentando melhorar, propondo ICAs, propondo algumas regulamentações. A operacionalização dos recursos financeiros orçamentários, por essa descentralização e pela característica da administração pública, na questão de GRU, de orçamento, tudo isso, como fazer distribuição de royalties, como chegar na folha de pagamento de um pesquisador, se a gente fizer uma transferência de tecnologia, chegar àquela porcentagem que é devida a ele. Isso hoje não está claro, não tem um mecanismo pronto para ser feito. A gente está construindo, estamos em contato com a Cefa, mas hoje não vamos dizer assim, se fizer uma transferência de tecnologia hoje e começar a receber royalties, vai dar problema. Com certeza vai ter que gerar mecanismos que façam que isso aconteça. Isso depende do Tesouro Nacional, depende da Casa Civil, depende de regulamentação interna do Comaer. Estamos provocando os entes para isso. Só que nem sempre isso gera as ações antes de acontecer o problema. Então, estamos buscando muita transferência de tecnologia para que o problema seja gerado. Depois a gente vai buscar resolver isso. Existe uma linguagem falha entre os órgãos de fomento, o CNPq, FINEP e as ICTs, principalmente no nosso caso. A nossa CJU tem uma visão de algumas coisas, a gente tem que obedecer algumas coisas dela. Os órgãos de fomento enxergam diferentes. O próprio CNPq, a CAPES, agora tem trabalhado no sentido de pontuar pedido de patente, de começar a dar importância para a parte patentária e a parte de proteção da propriedade intelectual, porém, até um passado recente não era dada importância. Então, como é que você vai estimular a se fazer patente, a gerar registros, se o pesquisador não vai ter benefício nenhum com aquilo, só vai ter mais trabalho, no sentido de curricular, né? Vai ter o benefício lá pode ser de royalties e de ter uma tecnologia protegida que ninguém mais vai poder usar, ele vai ter exclusividade, porém, agora o ACAPES e o CNPq estão começando a dar importância, estão já colocando o currículo Lattes. E isso daqui é geral, mas a falta de pessoal tem dificultado a atividade do NIT. Em diversos pontos. Então é isso, acho que eu estourei um pouco de tempo aí. Desculpe agradeço a oportunidade. Estou disponível a dúvidas, estamos aqui com a equipe aqui para qualquer dúvida. Tá? Obrigado.